Olá, boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para as nossas reflexões de uma bela mensagem do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Vamos mandar os aviõezinhos para alguns amigos queridos que costumeiramente estão conosco e a gente vai estar avisando a esses queridos companheiros que nós estamos aqui. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Tudo bem com vocês? Deixa eu fixar o comentário aqui. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Boa noite, querida Babi. Hoje entrando pelo perfil próprio. Espera um pouquinho que deu uma zebra aqui. Pronto, comentário fixado. Tudo bem com vocês? Então, estamos para mais um dia. Boa noite, Jucimara. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, claro, né? Para fazermos mais uma reflexão deste livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Aproveitando para dar os avisos, lembrando que já fiz as postagens também, mas que no sábado, às 8 da noite, eu terei uma live com a nossa querida Rô. Nós vamos estar fazendo uma live sobre o culto do Evangelho no lar. Boa noite, João Carlos, seja bem-vindo. No domingo, na condição de convidado, estreando as lives da nossa querida Martiele pelo Espiritize-se, às 9 da noite. Na segunda-feira, às 19h30, da Casa Espírita Nosso Lar de Dores de Campos, é o centro espírita que a Martiele frequenta lá em Dores de Campos. Vamos estar fazendo uma palestra também com o título E o Semeador Saiu a Semear. Alô, Aloysio, legal. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. E na próxima sexta-feira, não esta outra, dia 19, a presença de Nicola Frattari aqui para falar sobre casos e causos de Jerônimo Mendonça. Vai ser um dia muito especial, quer dizer, uma noite muito especial, com a presença do nosso querido Nicola Frattari, que vai trazer assim bastante histórias engraçadas vivenciadas por ele conjuntamente com Jerônimo Mendonça. Nós vamos daqui a pouco dar início à nossa mensagem e queria falar também que amanhã, pelo Encontro Espírita, o nosso querido Vitor vai estar junto com a nossa amiga Flavinha participando da última live do livro Respostas da Vida de André Luiz. Essa semana terminam as 40 mensagens que nós começamos lá pelo perfil Encontro Espírita. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. E com encerramento amanhã, com a Flavinha e com o Vitor, do Coração de Luz. Boa noite, André, seja bem-vindo. Na semana seguinte, nós vamos estar iniciando um novo livro e as lives do Encontro Espírita passaram a ser de segunda e quinta-feira, às 20h15. Então, amanhã aproveitem para a última mensagem do livro Respostas da Vida de André Luiz, com a Flavinha e o Vitor, do Coração de Luz. Bom, vamos então à nossa mensagem da noite. A nossa mensagem da noite, eu já fiz a postagem dela, é a Canção da Imortalidade. Boa noite, Natália. Quanto tempo? Sentindo a sua falta, viu, Natália? Sentindo a sua falta e do nosso querido Carlos. Cadê o Carlos? Tá de castigo? Você pôs ele de castigo hoje? Vamos lá, então. Ah, Babi está precisando de boas vibrações. Babi, então no final da live, como a gente sempre faz, e a gente sempre recomenda que a gente possa fazer as vibrações para aquelas pessoas que estão precisando,
a nossa querida Babi já está pedindo vibrações, então aquele momento das nossas orações no final, que a gente possa estar vibrando também pela nossa querida Babi. Ontem eu estava bem, tomei a vacina e me senti muito mal. Você deve ter tomado da AstraZeneca lá, eles falam, né, Natália? Eles falam que dá uma pequena reação, não sei, depende de organismo para organismo. Tem um medicamento, né, não gostaria de estar falando isso daqui, eu sei que a gente normalmente utilizava muito para o Vitor quando era criança e tinha que tomar as vacinas. Boa noite, Morgana. É um medicamento homeopático que se chama Tuia na concentração 30. Normalmente se recomenda que tome ou 5 glóbulos 3 vezes ao dia, 3 dias antes e depois mais 7 dias a partir da vacina. Durante 7 dias tomar esse medicamento homeopático. Diz que ajuda a minimizar o efeito, isso de qualquer vacina. Eles dizem assim pela homeopatia. Pelo sim, pelo não, cada vez que a gente ia dar vacina no Vitor, a gente já se preparava antes e já fazia a aplicação do Tuia. Então, mas Natália, nós também iremos vibrar por você, assim como para a Babi e por todos nós, né? Na verdade, quem de nós não precisa de prece, quem de nós não precisa de orações? Sempre, né? Sempre. Então, naquele momento das nossas preces, cada um, né, aqueles que estiverem melhor, vamos doar um pouco de energia, de vibrações, tanto para a Babi como para a Natália e para todos aqueles irmãos que a gente costumeiramente faz as nossas vibrações. Então vamos ver o que o Jerônimo recomenda para nós a respeito da canção da imortalidade. Da lagarta renasce a borboleta de asas bonitas. Da lagarta renasce a borboleta de asas bonitas. O exemplo maior que a gente tem da transformação é exatamente esse que a gente tem, simboliza muito fácil, né? A gente lembra bastante dessa questão da lagarta que se transforma em borboleta. Boa noite, Wilton. Boa noite, Martiele, pelo Espiritize-se. A Natália falou que já está bem. Graças a Deus, né, Natália? Graças a Deus. Mas iremos vibrar por você também. Iremos vibrar por todos nós que estivermos aqui. Então, esse exemplo aqui que a gente coloca da lagarta saindo a borboleta, é um exemplo que a gente pode fazer um simbolismo. A lagarta realmente é um ser feio, que rasteja, que vai, né, fazendo aquele caminho lento, a passos lentos. E depois daquele período que ela fica no casulo, passa por aquela transformação e se transforma numa bela e linda borboleta. É mais ou menos assim que a gente simboliza a passagem, nós encarnados, vivendo num corpo material, rastejando muitas vezes com dificuldade pela jornada evolutiva, e no momento do desencarne, é o simbolismo que a gente coloca como se fosse a transformação da lagarta em borboleta. O espírito fica livre. Lembro até uma mensagem que uma vez do Jerônimo, o pessoal falava assim que uma das primeiras comunicações que ele teria dado, que quando ele falou assim, quem que é? É o gigante deitado? Ele disse, não, é o pássaro livre. Então é emocionante até a gente até se emociona. Uma pessoa que passou mais de 30 anos preso num leito, numa cama ortopédica, e depois da sua desencarnação, ele viveu 50 anos encarnados, nessa encarnação, e ele poder, na condição de espírito, ele se sentiu como um verdadeiro pássaro livre. Então esse simbolismo que a gente pode colocar da lagarta, renascendo a borboleta de asas bonitas, é mais ou menos assim. O Jerônimo desencarnou, Flavinha, deixa eu só confirmar aqui, se não me engano é 26... Não está aqui, não. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939. E, salvo engano, 26 de novembro de 1989. A data é certinha. Novembro e 1989, sim. Se não me engano, é 26 de novembro. 1989. Sim, Flavinha.
Ele vai continuar então. Da semente sufocada na casa escura do chão, nasce a árvore vitoriosa, banhada de sol e de flores. O pássaro livre, na verdade, foi uma mensagem que eu não lembro quem que foi que recebeu essa mensagem psicografada do Jerônimo. Eu não vou lembrar exatamente. Eu sei que a pessoa comentou exatamente dessa mensagem que ele recebeu, que o Jerônimo teria dito nessa mensagem. Que é o gigante deitado? Ele falou, não, é o pássaro livre. Foi logo períodos após a sua desencarnação, na primeira comunicação que ele deu. Mas aí a gente pode até tirar essa dúvida com o Nicola, não nessa sexta, na próxima sexta-feira. O Nicola sabe bastante histórias do Jerônimo. Então, a gente pensar na questão da semente. A semente está sufocada no chão, que ele coloca aqui simbolizando uma casa escura. Nasce o quê? Uma árvore vitoriosa, banhada de sol e de flores. Aí ele vai continuar dizendo, a alvorada liberta-se dos braços escuros da noite, na canção de um novo dia. A alvorada liberta-se dos braços escuros da noite, na canção do novo dia. Então, uma coisa muito interessante que a gente fala, né? Quando a gente está passando por dificuldades, com situações, a gente sente naquela noite escura, naquela noite sombria que a gente não consegue ver estrelas e muito menos a lua. E realmente parece aquela noite tenebrosa. E as coisas demoram e não passa. E aí a gente começa, em um determinado momento, ver os primeiros clarões da aurora, a chegada de um novo dia. Então é assim que a gente tem que pensar. Quando as dificuldades estão difíceis, a gente pode ter a certeza que essas dificuldades são passageiras. E tenhamos fé. Temos esperança que elas passarão e nós sim seguiremos em direção à luz. Aí ele vai continuar dizendo aqui para nós. Morre a flor, no entanto, o seu perfume inebria a atmosfera. Quando às vezes as pessoas cortam uma flor para fazer um arranjo, alguma coisa assim, ela vai morrer, mas mesmo morrendo, ela vai perfumar a atmosfera. Marquinhos está dizendo que tudo passa. Sim, Marquinhos, verdade, tudo passa. Só que quando a gente está passando por aquelas dificuldades, parece que não passa nunca. Parece que não passa nunca. É uma coisa mais ou menos assim. Quando você tem que fazer alguma coisa, você tem alguma... Vamos supor, você vai a um consultório médico, você tem uma consulta. Aí você espera às vezes 1 hora. E aquela hora não passa de jeito nenhum. Mas não passa de jeito nenhum. E aí você fica assim incomodado com aquela hora. Nossa, você olha no relógio, parece que você olha no relógio, nossa, mas eu olhei no relógio agora, só passou 1 minuto. Fica uma coisa assim interminável. Mas quando você está fazendo alguma coisa alegre, agradável, a hora voa. E ao mesmo tempo, é a mesma hora, os mesmos 60 minutos, os mesmos 360 segundos, coisa que o valha. Então vejam como que é interessante. De acordo com a nossa percepção, de acordo com aquilo que estamos fazendo, passa rápido ou passa mais devagar. Só que a hora é a mesma, o tempo é o mesmo. É a nossa relação, é a nossa situação frente àquele tempo. Então, quando a gente está passando por umas dificuldades, que nem, por exemplo, nós estamos passando por esse momento de isolamento social, dessa pandemia, e cada um fica um pouco mais incomodado, fase no começo, ou no meio, ou agora, né? Deixa eu ver o que o Marquinhos falou assim. O vídeo que ele se mandou agora há pouco, é verdade. É essa resposta que veio para o Chico, que tudo passa, que a Mãe Santíssima teria dito para ele, que tudo passa. Então, naquele momento é difícil sim. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Juliana, eu mandei um direct para você para a gente marcar a minha participação lá no seu evangelho, tá? Depois você só confirma para mim se está ok para eu marcar, viu? Então, olha que interessante.
essas dificuldades que nós estamos passando parecem intermináveis, parece que não vai acabar nunca. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Mas se a gente voltar o tempo, analisarmos a história da humanidade, a humanidade já passou por muitas e muitas pandemias, muitas e muitas epidemias. A última foi a gripe espanhola. Teve a peste negra, a peste bubônica e tantas e tantas. E nós, às vezes, até já passamos por elas. Só que a gente não lembra. Então, parece pra gente, a gente achava que esse ano ia ser um pouco mais tranquilo. Sim, graças a Deus está chegando a vacina. Então já nos dá uma esperança, nos dá uma fé que a gente vai superar essas dificuldades. E mesmo aqueles irmãos que a gente sempre coloca, que estão partindo para o mundo espiritual, é o momento da pessoa, é o momento de cada um, a gente nunca sabe. Então é importante que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança. Hoje você estava acompanhando com o celular da Natália, Carlos. Carlos, está tudo certo na nossa participação, né? O mês que vem, o Carlos vai vir participar conosco de uma mensagem com o nosso livro Escalada de Luz. O Vitor chegou agora e, Vitor, já falei que você vai estar com a Flavinha amanhã na última reflexão do livro Respostas da Vida. Semana que vem vamos iniciar um novo livro pelo Encontro Espírita. Continuando assim, ele vai concluir, né? Assim também, alma querida, o espírito ressurge do corpo cadaverizado para a imortalidade vitoriosa. A vida rejeita a morte, nada perece, tudo se transforma. Mas, se queres a felicidade, aqui ou no mais além, não te afaste da luz e nem deixes de fazer o bem. Olha essa frase aqui. Mas se queres a felicidade aqui ou no mais além, tá? A gente não pensa que quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai ficar lá junto com os anjinhos tocando harpa, né? Olha que pretensão, já vou estar com os anjinhos, né? Na condição de espírito, evoluído. Muita pretensão, né? Muita pretensão. Mas o que ele quer dizer para nós? Se nós quisermos felicidade aqui encarnados ou quando estivermos no plano espiritual, lembremos do quê? Não te afaste da luz e nem deixes de fazer o bem. Nem deixe de fazer o bem. Tá? Importantíssimo. E ele vai dizer ainda que o egoísmo hoje travou a língua. Nossa! Desculpa, gente, travou. Não está saindo. So sorry. Desculpa. Ai, subiu. Travou a língua, gente, travou a língua. Faz parte da vida aqui. Asfixia a alma, o altruísmo oxigeniza a vida. Mas Jerônimo também fica parecendo Emmanuel, né? Ele começa a escrever umas palavras aí que a gente é isso aí mesmo, Carlos. Mas travou a língua, tem um trava-língua aqui. Eu vou contar, viu? Que nem eu falo, quando você vai pegar o livro do Emmanuel, dificilmente a gente não pega um livro do Emmanuel sem precisar de um dicionário. Porque ele faz, principalmente os romances. Eu estava lendo, quando eu li Paulo Estevão, ele faz uma narrativa, muito profundo realmente, a gente tem que tirar o chapéu. Eu estava comentando, mas aí ele faz, às vezes, deixa a gente numa situação um pouco meio confusa. Em vez dele falar, usar o recurso, como é que fala? Em vez de falar, por exemplo, Paulo de Tarso, ele fala assim, o convertido de Damasco. Ele ficava usando, às vezes, trocando. E não, nessa parte a gente até sabe que é fácil. Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, é fácil. E quando ele fazia a correlação com os outros integrantes da Casa do Caminho, que aí você tem que voltar ali no texto para prestar atenção de quem ele estava se referindo, fora as palavras que ele utiliza. Então, a gente precisa realmente
de um dicionário, principalmente nas leituras de Emmanuel. André Luiz, quando você pega aquelas obras científicas, realmente aí a gente precisa de um dicionário do lado. Não dá para fazer aquela leitura dinâmica que a gente pensa, né? Seguindo aí. A indiferença congela, o amor aquece. Eu lembrei aqui de uma história, não sei se vocês já ouviram falar, chama Carinhos Quentes. É uma história mais ou menos assim, que havia uma comunidade que todo mundo dava carinho para o outro. Então, vamos supor, alguém não estava muito bem, chegava e distribuía, pedia para o outro, você pode me dar um pouco de carinho quente? Então o outro dava aquele carinho quente, dava um abraço e ele se sentia bem. E assim viviam essa comunidade muito alegre, muito feliz. Um belo dia passou pelo local uma bruxa e que viu que as pessoas estavam muito felizes. E cada um que se sentia daquele jeito, começou via que eles estavam felizes, aproveitando essa troca de carinho entre eles. E a bruxa sentiu uma inveja danada daquele povo e falou assim, eu vou começar a dissimular alguma coisa, uma intriga em cima deles. Então ela chegou ali para... troca letras, né, Flavinha? Então ela chegou naquele local e começou a implantar assim. Ela viu que, por exemplo, numa família, eles estavam trocando carinho entre eles e de repente veio um vizinho que não estava muito bem, veio pedir carinhos. E a moça, a mulher, né, da família, distribuiu carinhos para ele como faziam para todos, isso era indistintamente. Quem não estava bem pedia carinho para o outro, carinhos quentes. E aí a bruxa começou a implantar na cabeça do marido, olha, se ela ficar distribuindo carinho assim para as pessoas de fora, vai faltar carinho para vocês. É verdade? E ela começou a fazer isso para várias pessoas. Chegou então, lustro um período de acho que 50 anos, não é, João Carlos? Aí chegou no momento que eles começaram a cada um mais fazer o seguinte, em vez de distribuir carinhos quentes para todas as pessoas, começaram só a distribuir carinhos quentes para suas famílias. E aquilo foi murchando, e aí ela veio assim, quando as pessoas precisavam de um carinho quente, ela inventou o quê? Um espinho frio. Então, esse espinho frio, na verdade, num primeiro momento, o que acontecia? Ela dava, a pessoa sentia... 5 anos, obrigado. Ela dava para a pessoa que, num primeiro momento, dava um certo conforto, mas depois deixava a pessoa ainda mais necessitada daquilo lá. E aí foram assim, cada vez mais as pessoas foram trocando menos carinhos e comprando mais carinhos mais espinhos frios da bruxa. Por conta disso, cada vez mais eles foram ficando mais fechados, mais frios, mais indiferentes. Até que chegou um determinado momento uma pessoa que veio de fora. Veio de fora e que não sabia da existência da bruxa, não sabia dessa situação que você não podia distribuir carinho para estranhos. E ela viu que uma pessoa estava triste, estava encabrunhada, ela pegou, o que você tem? Eu não estou legal, não estou bem. Vem cá que eu te dou um abraço e te dou carinhos quentes para você. Não, mas você vai dar para você, vai faltar para coisa. Não tem nada disso. O carinho quente, quanto mais eu dou, mais ele vai passando, mais ele vai aumentando. E aí foi acontecendo, que a cada pessoa que passava, ela ia distribuindo carinhos. E as pessoas voltaram a perceber que realmente aqueles carinhos quentes faziam bem e a bruxa acabou indo embora. É uma historinha que se a gente procurar na internet, a gente vai encontrá-la na essência. Eu lembrei dela exatamente nesse detalhe aqui, que a indiferença congela e o amor aquece. Eu já falei para vocês nessa diferença, né? Entre o amor, o ódio e a indiferença. Na verdade, o amor tem um lado, né? Um lado positivo. O ódio, a gente poderia colocá-lo como um lado negativo. Mas o ódio é a ausência do amor. Agora, pior que o ódio, e também pior que o amor, no caso, é a indiferença. A pessoa, como você tratar a pessoa como uma coisa, como um ser, como você nem vê. E quantos de nós, às vezes, não somos indiferentes à dor do outro? Às vezes você vê uma pessoa na rua pedindo, você pode doar alguma coisa,
mas você fez, você deu um dinheiro para ele, você, tá bom, você resolvi minha parte. Mas às vezes você perguntou como que você tá precisando de alguma outra coisa. Às vezes sentir, colocar-se no lugar daquele irmão, não tratá-lo como indiferente. E eu lembro até que o Zé Carlos de Luca, ele conta uma história muito, muito interessante, e eu não lembro com detalhes da história, mas é mais ou menos assim, que ele entrava toda vez, o De Luca é juiz, acho que num tribunal em São Paulo, lá, não sei exatamente que lugar, e ele entrava sempre, passava direto, e um dia uma pessoa, ele precisou de uma determinada situação, que a pessoa foi lá e falou para ele, acho que foi do elevador, que a pessoa cumprimentou, falou o nome dele, falou isso, aquilo, aquele outro, e ela trabalhava mais de 10 anos ali no tribunal, sempre ali onde ele estava, e ele nunca sequer tinha notado a pessoa. Isso chamou muito a atenção. E aí, a partir daí, ele começou a tratá-la pelo nome dela, como é que vai fulana, como é que está a senhora, sua mãe, etc. Começou a ter uma interação. Então diz que foi uma chamada muito grande que ele teve. Então, cuidado com a situação da indiferença. Porque se a gente ainda não aprendeu a amar, e a gente já está no lado que a gente ainda não estamos, né? Graças a Deus, não temos ódio por determinadas pessoas, graças a Deus, né? Eu acredito que a maioria de nós aqui, pelo menos, não traz no coração esse sentimento. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Então vejam, é realmente um sentimento muito ruim e faz muito, muito mal para a gente trazer esse sentimento dentro da gente. É como aquilo que a gente fala, é tentar tomar veneno querendo que o outro morra. Faz muito mal. Então, se ainda a gente trouxer esse sentimento, porque às vezes você pode trazer uma mágoa, uma certa contrariedade em relação a algumas pessoas. Olha só quem chegou, João Paulo, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Pena que você não está cantando para nós aqui hoje, né? Então, se a gente ainda, porventura, traz esse sentimento que não é muito bom dentro do coração, está na hora da gente começar a eliminar. Está na hora da gente começar a eliminar, está na hora da gente começar a transfigurar esse sentimento. Não estamos falando na transformação? O João Carlos está mágoa, infelizmente, ainda, mas ódio não mais. O João Carlos, já falei, né, várias vezes, que mágoa é uma má água que a gente ingere. Então, toda vez que você tiver com mágoa de alguém, imagina que você está bebendo uma água suja, de esgoto. Tá? Não é nada agradável. Como se eu pegasse lá no fundo lá do coisa da estação de tratamento de esgoto. Ou chegou o esgoto lá, você pega uma água daquela lá e toma. É mais ou menos assim. Então está na hora da gente começar a fazer a transformação desses sentimentos. Não é fácil. Estou dizendo que é fácil. E nem estamos aqui dando lição de moral a ninguém, não, porque a gente ainda trazemos ainda dentro de nós. Mas precisamos... a Flavinha mandou comprar um filtro. Mas a gente precisa transformar. Para que nós estamos aqui nessa live? Né? Para eu ouvir. E que nem eu falei outro dia, quando a Natália esteve na live lá com a Babi, o puxão de orelha foi duplo, porque ela falou exatamente, a Natália falou exatamente aquilo que eu falei. Então, eu ouvi o que eu falei é uma coisa, agora, uma outra pessoa repetir exatamente as minhas palavras, aí foi puxão de orelha duplo. João Paulo, a Flavinha está falando comprar o filtro. A gente tem que aprender a filtrar esses sentimentos. Porque muitas vezes, vocês já viram aqui, tem um bannerzinho que corre às vezes no WhatsApp, que a gente seja filtro, não esponja. Então, pensarmos nessa situação, porque muitos de nós somos esponja, vamos absorvendo um monte de energia que não é nossa. Vamos absorvendo muito de problemas que não são nossos. Não se trata de ser indiferente. O João deve ser... Como eu nunca tomei cicuta, espero que não. Espero que eu nunca tenha tomado cicuta. Sócrates que tomou, né? Mas deve ser terrível, né? Deve ser terrível. Então a gente tem que pensar de fazer essa transformação. Esse filtro está no capítulo 11 do Evangelho.
Gente, aí, ó, lição de casa. O João Carlos falou para nós. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vão lá. Como eu não sei o capítulo decor, né, eu só sei algumas perguntas do livro dos Espíritos decor. Agora, do Evangelho eu não sei não, qual que diz o capítulo 9. Mas aí fica a lição de casa para todos nós. Porque às vezes ainda a Flavinha está abrindo. Então, o que acontece? A gente fala assim, eu nunca senti mágoa. Né? Começa a crescer o nariz, né? Nariz de Pinóquio. Claro que a gente sentiu. João Carlos, uma enciclopédia. Então, ó, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lição de casa. Tá? Amanhã todo mundo... Não é para decorar o capítulo 11, desculpa. Não é para decorar. É para vivenciar. É para vivenciar o capítulo 11, segundo a lição que o João Carlos passou para nós. Então, cuidado com o que a gente ingere. Né? O que Jesus fala? Não é o que entra na boca que faz mal para o homem, mas o que sai da boca. Mas nesse caso, se a gente estiver pensando em mágoa, a gente está com aquela... Por que muitas pessoas têm problema de garganta? Porque fica travado. Né? O que é outra pessoa? Nem é de colar no arde. As pessoas às vezes não conseguem pôr para fora, não conseguem falar aquilo que está sentindo. E a pior coisa que tem é você não falar na hora certa. Porque a gente falar na hora certa, a gente tem que falar com calma, com equilíbrio. Porque se você deixa, vai acumulando. Chega um ponto que o copo transborda. E aí quando você fala, você vira um chafariz. Tudo aquilo que você ficou retendo, você joga de uma vez só. E às vezes a pessoa naquele momento, ela só falou um negocinho assim. Bem pequenininho. Na verdade, assim, a gente pode ter problemas que não são de ordem psicossomática, mas que a gente sabe que 90%, a gente não pode exagerar, 90% das nossas doenças, elas são de origem psicossomáticas, porque tem também aquelas de origens espirituais, de encarnações e tudo mais. E a gente vai somatizando muitas coisas. Eu costumo dizer que às vezes nós vamos ao médico, e hoje os médicos são o especialista do especialista do especialista. Aí a pessoa chega, por exemplo, com um probleminha no dedo esquerdo, na pontinha aqui do dedo esquerdo. Então a especialidade médica chegou ao ponto, né, que a gente fala assim, não vê mais o indivíduo como um todo, ele vê em partes. Ah, não, esse seu problema tem que ser o ortopedista especialista da parte do dedo mínimo, mas não só da pontinha aqui, porque tem todas as especialidades. Aí o que acaba acontecendo? Você está com aquela dorzinha aqui. O médico faz todos os exames, engolir sapo, é verdade. Faz todos os exames e não encontra nada. Aí se você for num outro médico, que vai te examinar como um todo, como um ser único, dissociado dessa ponta do dedinho, ele vai poder chegar à conclusão, vai analisar você, vai ver sua vida, e de repente você está numa situação de tensão emocional, o que acontece? Aí você vai ficando encolhido, vai ficando tenso. Você está trabalhando assim, tenso. Aí o que acontece? Nessa tensão, por causa de pressão de cumprir prazos, medo de perder emprego, etc. O que vai acontecendo? Você vai tensionando essa região e acaba vindo o pinçamento aqui. É claro que pegou um nervo. Por quê? Porque pegou o músculo, desculpa. Porque você foi contraindo. Mas onde está a causa? É uma causa física? Não, é uma causa de ordem emocional, que refletiu no físico, sim. O Vitor falou que está dorzinho de garganta desde o fim de semana, quando mudou o tempo. Essas mudanças climáticas também acontecem. A gente não quer dizer que toda e qualquer dor de garganta sejam problemas decorrentes, né, de você não falar. O Carlos colocou lá de engolir sapo. Muitas pessoas têm problema de estômago, né, porque não conseguem digerir determinadas situações. E às vezes nós trazemos problemas impregnados no nosso perispírito. Não dá para a gente falar assim, é isso ou é aquilo. Mas que nem, por exemplo, quando a gente não consegue falar, a gente engole sapo. Mas o que a gente tem que fazer? Falar de uma forma
né, equilibrada. Só que a gente às vezes perde as estribeiras e fala o que dá na telha. Aí não pode. Aí vira, né, a gente mete os pés pelas mãos. E aí por mais que você tenha razão, você já perdeu a razão. Você perdeu a razão totalmente. Então, às vezes você não consegue falar naquela hora, porque se fosse falar seria explodir. Então deixa a poeira sentar, né? Ó, vocês estão falando tudo eu já escrevi hoje, inclusive. Quem nunca? Quem nunca? Então a gente, o que eu estou falando é para vocês, mas serve para mim também, né? A Flavinha ó, já teve gastrite, tremedeira nas pálpebras, palpitação, tá vendo? E a gente vai somatizando isso, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E por que a gente precisa cuidar do nosso corpo? Ah, eu vou me endeusar, então vou cuidar, só pensar no meu corpo? Não, vamos pensar no espírito sim, mas cuidar do corpo, porque o corpo é o instrumento que permite que a gente evolua nessa encarnação. Ter sabedoria no falar, verdade, mas falar às vezes, guardar para evitar estresse é pior. Então, é a questão sempre do equilíbrio. Jesus falou para nós, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Nem sempre a gente consegue isso. Nem sempre. Nem sempre a gente consegue falar sim ou não para uma determinada situação. A gente tem que tentar buscar o equilíbrio. Buscar... Flavinha está falando, falaram um tratamento, falaram escrever uma carta e queimá-la. É uma forma, é uma técnica. Se deu certo, ótimo. A gente tem que buscar alternativas, a meditação, o relaxamento, a yoga, o floral. Floral é muito bom, ajuda bastante. Ajuda bastante. E o próprio Renato Prieto, ele é adepto dessas alternâncias de tratamento também. Quando você pega o floral adequado, ajuda bastante o equilíbrio. Então faz parte, a gente tem que... O Carlos tem que queimar o livro. Mas lembra que eu falei para vocês lá atrás, para a gente começar a escrever aquele caderno? Né? Escrever aquele caderno, colocar aquilo que a gente está passando. Porque quando você passa aquilo, quando você verbaliza, de repente passa a ter uma outra conotação. Você escreveu, será que era aquilo exatamente? Será que foi daquela forma? E às vezes, que nem a gente pode colocar, vou falar de um jeito, só que acaba... Às vezes você falar naquele momento, você pode complicar a situação. Boa noite, Grace, seja bem-vinda. Não, o floral não é para tomar de litro. É questão, é coerência e a constância. É gotas e tomar ao longo de um certo período, não é de litro. Litro a gente tem que tomar da água da paciência, viu, Natália? Água da paciência. Aí a gente pega um litro d'água e aí o que vai acontecer? Você toma, segura na boca, vai pensando nos prós, nos contras. Mas eu estava dizendo que a gente tem que esperar, às vezes, a poeira baixar. E quando, por exemplo, você tem uma roupa. Vamos pensar que você tem uma roupa e está com uma roupa branca, por exemplo. E aí passa um carro e espirra lama de barro mesmo na roupa da gente. Se você for tentar limpar naquele momento, o que vai acontecer? Vai ficar encardido, ainda mais quando é branco vai ficar pior. O que você recomenda? Você tira aquela roupa, põe no varal e deixa a lama secar. Depois que a lama secou, vai ficar mais fácil de você tirar e aí você limpa melhor. É mais ou menos assim que funciona. Às vezes você falar naquela hora não é o momento ideal, mas depois conversando, tentando mostrar o seu lado, a pessoa mostrando o outro lado, é que eu sempre digo, quando há um embate, uma discussão, isso em qualquer nível, tá? Gente, não estou falando só de relacionamento de casal, não. Qualquer nível de discussão. Tem sempre, cada um tem seu lado, a sua verdade. Então a gente não pode dizer que é 100%, um está 100% certo e o outro está 100% errado. Cada um tem a sua parcela. Isso é importante que a gente deixe bem claro.
Não estamos aqui falando, o meu foi 59,42, o seu foi 40. Não, não é assim também. Não é metódico matemático. Existe a parcela de cada um. Porque tem um ditado que fala, né? Quando um não quer, dois não brigam. Mais ou menos assim. E finalizando, ele vai dizer: a caridade em toda parte é a onipresença de Deus. Nossa, a gente desviou totalmente o nosso assunto, hein? Que é interessante, eu acho muito interessante. Porque se a gente começa a trocar essas ideias, a gente às vezes sai um pouco do assunto, porque o assunto realmente tem isso que tem mais a ver com o que a gente está conversando. Por isso que é importante essa troca, né? A mensagem de amanhã é uma mensagem chamada prisão. Não, pelo contrário, viu, Flavinho? O Jerônimo que está ajudando a gente. Não estamos atrapalhando, não. É a intuição que vem para aquilo que a gente está precisando. Que a gente fala o que a gente precisa ouvir. E aí vocês começam a falar também, aí eu preciso ouvir mais isso. Já pensou? Né? Não estamos atrapalhando ele, não. Pelo contrário, ele está nos ajudando. Então amanhã, a mensagem de amanhã chama-se prisão. Estaremos então aqui amanhã às 10 horas. Lembrando que o Vitor Marquinho, eu falo com verdade, ajuda bastante. Se ajuda você, Marquinho, tem que ver. Por isso que eu estimulo sempre as pessoas a estarem fazendo as lives. Porque a gente sai muito melhor. Às vezes você não está legal naquele dia, você sai de uma live leve, equilibrado. E é aquilo que eu sempre falo. O ideal é que a gente pudesse fazer lives 24 horas por dia. Aí a gente ia estar vacinado, viu? Vacinado. E olha, então, amanhã a mensagem intitulada A Prisão, que não precisa ficar com medo, não, que todos nós somos prisioneiros. Não só nesse momento agora da pandemia, não. Nós somos prisioneiros do nosso corpo. Então, vamos pensar sobre isso. Depois de amanhã a gente conversa. E nós temos a lição de casa que o João Carlos passou para nós para lermos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje não vamos dormir sem vermos o Evangelho segundo o Espiritismo. E relembrando que amanhã, às 8h15, temos o último encontro espírita com o livro Respostas da Vida de André Luiz. Na presença de Flavinha do Amiga Espírita, com o Vitor, que eu não sei qual perfil que ele vai entrar, mas é o Vitor que está aí com a gente. Não sei se é o dele ou o seu Coração de Luz. Tá bom? Então aproveitem amanhã para a última live sobre o livro Resposta da Vida. Última live do livro Resposta da Vida, mas na semana que vem continuaremos com uma nova obra e a Babi pediu para que a gente não divulgasse ainda qual que é a nova obra. Que a Babi gosta de fazer suspense. Até para a gente, às vezes ela faz surpresa para a gente. E agora então nós vamos fazer as nossas vibrações, lembrando que a Babi pediu para que a gente pudesse vibrar por ela, a Natália que teve essa questão que não estava muito bem ontem por conta da vacina, e por cada um de nós, né? Estamos aqui neste momento, é o momento de nós fazermos nossas preces, as nossas vibrações. Então, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedindo à equipe espiritual que possa colocar o remédio, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Tá bom? Então, vamos nos preparar. Vamos então acerenar os nossos ânimos, embalados pelos acordes dessa maravilhosa melodia, lembrarmos de Maria, Mãe Santíssima, que disse que tudo passa, as dores, as dificuldades irão passar. Neste momento de fazermos nossas preces, pedimos que Maria seja a mensageira das nossas mensagens até Jesus, o nosso irmão maior, o nosso querido Mestre, que diuturnamente olha por cada um de nós. Está sempre cuidando das suas ovelhas, como um bom pastor. E em Jesus nós vamos pedir que Ele possa estar junto a nós neste momento,
nos abraçando, nos protegendo, nos amparando. Por cada coração querido que aqui se encontram, nesta live ou que chegarem depois, em especial para nossa querida Bárbara, nossa querida Babi, a Natália e todos nós, que somos eternos, necessitados do amparo e da proteção espiritual. Rogamos também para os nossos lares, para os nossos familiares, os nossos entes queridos, que Jesus possa amparar a cada um deles. Vamos pedir também por aquelas pessoas que nos pediram preces, vibrações, que neste momento, onde quer que estejam, possam receber da espiritualidade amiga toda a emanação fluídica necessária para o reequilíbrio. Lembrarmos também, Senhor, dos desamparados pela sorte, dos andarilhos, dos sem-teto, das pessoas que estão perdidas nos vícios, nas drogas, nos velhinhos dos asilos, nas crianças órfãs, nos presidiários, dos doentes que estão sendo acometidos por este vírus, estejam eles nos hospitais ou em seus lares, aqueles que partiram para o mundo espiritual. Jesus possa enviar os benfeitores espirituais para acolher a cada um desses corações que diuturnamente partem para a pátria espiritual, cometidos por esta doença, dando a eles o consolo, o conforto necessário para reequilíbrio da nova condição espiritual. Dê também consolo àqueles irmãos queridos que aqui restaram, separados desses queridos corações que partiram. Que cada um de nós possa, neste momento, receber as bênçãos da espiritualidade maior, rogando também que as águas que colocamos possam receber os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E também, Senhor, cada um de nós ainda traz no seu íntimo um pedido muito particular a lhe fazer, que ele possa ser atendido, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, pela presença de cada um de nós nesta live, ou aqueles que vão chegar depois, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, no céu e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois que teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Obrigado a cada um de vocês. A Natália pediu para vibrar pelo seu filho Mateus. Antes de dormir também vamos vibrar por ele, viu, Natália? Tenha certeza que Meimei, a protetora das crianças, e os nossos anjos de guarda certamente estarão junto a ele, viu? Isso tudo vai passar, faz parte, mas, Deus quiser, tudo logo passa. Livinha, seja bem-vinda, chegou agora, mas a live vai estar salva, viu? Um beijo na mamãe, um beijo no Alain, e eu conto com vocês amanhã para a gente fazer mais uma live de reflexão do Jerônimo. E temos então, João Carlos, coloque por gentileza para nós qual que é a tarefa da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que fazer a leitura hoje. E eu vou ter que fazer o destravamento da língua na palavra aí, ó. Não vou falar de novo. Deixa quieto. Depois eu vou treinar bastante. Então aí. E o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos, gratidão a cada um de vocês. Um beijo no coração, fiquem em paz.
e que Jesus nos dê uma noite abençoada de estrelas luminosas a envolver nossos mais belos sonhos. Até amanhã, muita paz e muita luz.